Esse é o 360, um giro pela zootecnia, mais uma série do nosso mundo animal, o podcast do Pet Zootecnia UFRB. Alô, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso mundo animal, o podcast do Pet Zootecnia UFRB. Eu me chamo Vivian Lutgard e hoje, no 360, nós vamos falar sobre o porquê de a carne bovina estar tão cara. Como vocês vêm acompanhando aí, cada vez mais nos supermercados a gente percebe a alta nos preços, né, e principalmente na carne bovina. Bom, o Brasil ele vem consolidado há alguns anos como o maior exportador de carne bovina do mundo, segundo o IBGE. E segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil aparece em quinto lugar no ranking de consumo de carne per capita. Mas a carne bovina, apesar de ser uma preferência nacional, está cada vez mais escassa na mesa do brasileiro. Não só no churrasco do fim de semana, naquela resenha, como no dia a dia. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é do IBGE, nos últimos 12 meses, a carne bovina registrou alta de quase 30%. O consumo de proteína bovina pelos brasileiros caiu no ano passado ao menor nível em mais de 2 décadas. Mas aí você deve estar se perguntando, vai aumentar ainda mais? O que explica a alta do preço da carne bovina? Bom, para a gente entender, precisamos pontuar alguns fatores que refletiram nesse aumento. Vamos voltar um pouquinho. Em 2019 e até um pouco antes disso, houve um abate maior de fêmeas, o que resultou em menor nascimento de bezerros. Inclusive, o podcast anterior fala muito bem sobre o que ocorreu e uma estratégia para esse momento atual. Outro ponto que colaborou foi a maior escassez de chuva dos últimos 50 anos no Centro-Oeste, que ocorreu isso em 2020, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A seca refletiu um atraso na terminação do boi a pasto e o pecuarista precisou investir com ração e suplementação, elevando o custo dessa produção, né? Frisando que essa seca não atingiu só o Centro-Oeste, mas no Centro-Oeste foi a maior escassez de chuva nos últimos 50 anos. Bom, e o dólar batendo no teto, né? A desvalorização do real favoreceu os altos índices de exportação e tende a favorecer mais nesse ano de 2021. Porém, o que pode parecer vantajoso para alguns produtores e exportadores nem sempre é, pois os custos com ração animal aumentaram consideravelmente, principalmente de commodities como milho e soja, que acompanham esse preço, né, do dólar. E todos esses custos são repassados ao consumidor final, e elevando esses preços. Bom, segundo o indicador de Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o famoso CEPEA, neste ano o preço do bezerro atingiu patamares recordes, passando de R$3.000 por cabeça no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, pela primeira vez na história. E a arroba do boi gordo chegou a custar em média R$315 neste mês de março. Bom, aí você me pergunta, vai continuar alto? Em entrevista à BBC News, o empresário Pimentel, da Agrifato, avalia que os preços das carnes devem permanecer pressionados pelo menos até a metade de 2022, por conta do ciclo pecuário, né, até se repor todas essas fêmeas e o nascimento de bezerros. Esses preços devem manter pressionados, né? E a Belicanta do Sindifrigo do Mato Grosso avalia que, mesmo quando houver um aumento da oferta de gado, os preços da carne bovina não voltarão aos níveis do passado, devido a mudanças na indústria pecuária que tornam o processo de produção mais custoso. Bom, é fato que o processo de produção animal mudou, e o confinamento hoje em dia corresponde a uma alta porcentagem dos rebanhos brasileiros, o que reflete em uma produção muito mais onerosa. Porém, como vimos, existem diversos fatores que afetam o preço da carne, e apesar da arroba do boi ter ganhado um maior valor, sempre sofrerá oscilações, mas já ocupa um novo patamar. Bom, então ficamos por aqui, agradecemos a todos os ouvintes, aqueles que vêm nos acompanhando, pedimos também que não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais,
@PetZootecniaUFRB no Instagram. Por lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo, não só dos podcasts, mas das outras atividades e eventos que o PET realiza, e os eventos de parceiros também. Bom, até a próxima e tchau, tchau!